Hoje nós vamos falar de um tema que eu vou ter que fazer. Sabe aquelas séries de televisão que é primeira parte, segunda parte? Porque o tema é muito longo, é muito extenso, muito profundo e complexo. Eu vou dizer que eu vou falar da primeira parte. Quizá um próximo sábado, dentro da programação, a gente tem a programação de filhos parte 2. Aí a gente já está bem moderno, que nem as séries muita gente assiste. Então eu vou falar até uma certa altura pelo tempo. Mas aí fica o convite para depois vocês voltarem e pegar a segunda parte, certo? Não dá para... Eu poderia resumir, porque o capítulo da qual eu vou me basear na conversa tem mais de 50 páginas. Como que eu vou falar 50 páginas em 30 minutos de modo completo? Então a gente tem que resumir e depois completar. Então fica o convite, certo? Então o que nós vamos falar hoje? Programação de filhos. A gente é pai, mãe, mas também é filhos, né? Já somos filhos de alguém também, né? Então, serão base da nossa conversa hoje, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo mundo tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa? Se não tiverem ali na livraria, acho que deve estar R$5. Muito fácil, é muito bom. E eu os convido que depois cheguem em casa e leiam o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E daí a parte também da minha conversa, da nossa reflexão, vai ser Missionários da Luz, capítulo 13, a reencarnação de Segismundo. Então este é um livro que foi ditado por André Luiz, um estudante do mundo espiritual que nos desvendou, junto com outros também trabalhadores do mundo espiritual, como é a vida no mundo espiritual e como é a vida no invisível, aquilo que os nossos olhos não veem. Então, capítulo 13 do livro e capítulo 14 do Evangelho. O assunto vai abordar quem são nossos filhos, como e por que são escolhidos, como se dá o processo de ligação dos espíritos dos pais e dos filhos, porque há uma ligação, tá? Filho não vem assim ao Deus dará. Há uma vibração, uma conexão magnética da aceitação. Nós vamos falar sobre isso. Qual a missão de uma existência de um parentesco de sangue para o projeto espiritual? Se temos um parentesco de sangue, tem um projeto maior, um projeto espiritual, um parentesco espiritual. Então eu vou ler o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo e depois a gente adentra o capítulo 13. A parentela corporal e a parentela espiritual. Prestem atenção que aqui tem chaves de entendimento maravilhosas. Os laços de sangue não criam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Então vocês entendem que quando nasce um corpo, o espírito está voltando, porque ele é um espírito imortal. Está usando o corpo através do presente, do parentesco e da hereditariedade e da junção do pai e da mãe. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz senão fornecer-lhe um invólucro de corpo, cumprindo, no entanto, o auxiliar desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, quem acha que é dono dos filhos, desiste. Deleta essa ideia, nós só somos trabalhadores do mundo, da proposta do mundo espiritual para ajudar os filhos a crescerem nessa caminhada. Mas também pode acontecer, os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, a mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena.
Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns dos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Então, quantas famílias a gente tem, muitas vezes, pessoas que eternamente se desentendem. Coisas de outras vidas que precisam ser arrumadas agora, porque senão vai ter que voltar de novo. Tarefa tem que ser cumprida. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de uma família, e sim os da simpatia, da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando estão juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo pode resolver pela pluralidade das existências. Esse é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 13 de Missionários da Luz. A gente vai até onde dá, depois para com o tempo ali. Vamos lá. Temos em capítulo 13, Missionários da Luz, de André Luiz, ditado para Francisco Cândido Xavier, temos uma descrição de uma família composta de um homem, que é um pai chamado Adelino, uma mãe chamada Raquel e um filhinho de 3 anos. Então a família é de 3 com um filhinho pequenininho. E agora tem um espírito que está no mundo espiritual pronto e pedindo para reencarnar nessa família. Ele se chama Segismundo. Então Segismundo é o filho que virá a ser. Olhem que história bonita. A história é citada porque é um caso acompanhado por André Luiz, que André Luiz era um estudante do mundo espiritual, que tem a seguinte situação. Olhem a situação da história. Segismundo viveu uma encarnação anterior. Ele amava a Raquel, que agora é a esposa do Adelino. E o Segismundo matou o Adelino por amor a Raquel. E agora o Segismundo pede o perdão à família de Raquel e Adelino, que estão casados e têm um filhinho, que nessa vida ele volte como seu filho. Olha que situação. O conflito começa a ser descrito assim. O Segismundo, ele está lá no mundo espiritual. Ele diz para o Alexandre, que é o professor do André Luiz, que o André Luiz é o estudante que está relatando a história. Ele diz que o Adelino, apesar das promessas na esfera espiritual dele, de perdoá-lo, agora que ele veio para a carne, esqueceu o perdão prometido dos erros antigos. Então, quando o Adelino foi assassinado, depois ele voltou ao mundo espiritual, o Segismundo então lá se encontrou e eles prometeram se perdoar. O Adelino vem para a encarnação, se casa novamente com Raquel, e agora que ele está na carne, ele esqueceu a promessa que ele fez. Então o Segismundo está muito triste, porque ele disse, mas nós acertamos tudo, agora ele não quer mais me receber. Olhem a situação. A condição espiritual do Adelino não é das melhores, apesar de ter ao seu lado uma esposa devotada e amorosa. Eles em casa não conversam muito, o Adelino e a Raquel, ele é meio fechado e tal. E aí olhem que instrução que tem aqui do professor Alexandre. Não conversavam muitos e os diálogos eram reduzidos. O instrutor explicou. Gente, olha a lição disso daqui agora. Quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si, deslocam para muito longe o sublime amor do altar doméstico. Então, quando a gente fica lá calado, não conversa, emburrado, a gente está fazendo assim com o amor, ó, jogando longe, tirando todas as possibilidades. Então, olha o que está acontecendo aqui. Mas naquela noite,
O Adelino confessa numa conversa com a esposa Raquel que há muitas noites tem sonhos agitados, cheios de aflições e pesadelos. Ele diz: tenho sonhado sistematicamente que alguém se aproxima de mim, na qualidade de inimigo. Por vezes eu rendo graças a Deus quando desperto, pois sinto que lutei a noite inteira em sonhos cruéis. Na noite seguinte, ele foi convidado pelo filhinho a fazer uma prece. Eles fizeram uma prece, o Adelino, a Raquel e o filhinho. E aí todos adormeceram. O que aconteceu? Por intuição da espiritualidade, intuíram o menininho, o filhinho de 3 anos a fazer uma prece. Por quê? Olhe o projeto do alto agora. Ao adormecer, Raquel abandona o corpo físico dentro de luminosas irradiações. Quando a gente dorme, a gente deixa o corpo e vai passear no mundo espiritual, trabalhar, estudar, muitas vezes, muitas tarefas. Não vamos perder muito tempo com isso, mas tem muitas tarefas. A Raquel, que era elevada, se abraça logo com a avó materna dela, que estava lá porque ela está envolvida na tarefa. Adelino, por sua vez, dorme e se afasta de modo pesado do corpo dele. Porque dentro dele, ele não tem no íntimo dele, mesmo que inconsciente, o perdão ao inimigo que ele teve desavenças, que é esse que pede agora para vir como seu filho. Ele tá espiritualmente abalado. Ele não sabe o que é isso. Mas quando a gente sai do corpo físico, a gente entra no mundo espiritual e a gente tem mais claridade das coisas. Olha o que a instrutora Alexandre disse pro André Luiz. Mas como que um tá luminoso e um tá pesado, o casal? Aí ele diz assim, ó. É muito difícil estarem reunidos nos laços domésticos as almas de mesma esfera de elevação espiritual. O que quer dizer isso? Que dentro da casa temos níveis diferentes de elevação espiritual. Mas tem um detalhe, que ninguém se acha o santo da relação. A elevação tem muitas hastes. Um é mais paciencioso, o outro é mais caridoso, um é mais trabalhador, o outro um pouco trabalha menos. Então, assim, não é que um é santo e o outro é pecador, no sentido, assim, de devedor. Não. Porque a gente tem níveis, um tá bom num lado, mas daí não tá bom no outro, o outro tá... Mas, em tese, todos nós não estamos no mesmo patamar. Por isso temos que nos perdoar e nos aceitar as dificuldades de cada um. Adelino, agora separado do corpo, verá Segismundo com quem se encontra. Ele vai ver, ó, olha o projeto do alto. Ele vai enxergar o Segismundo com quem ele se encontra imantado em ódio e que ele deixou imprudentemente desenvolver-se de novo em seu coração. Ao perceber a presença de Segismundo, porque eles se encontram lá no plano espiritual, ele grita e sai correndo desesperado. Ele tem um pesadelo. Aí explica os pesadelos que muitas vezes a gente tem que acorda. Vale a gente pensar sobre isso também. Porém, o professor Alexandre vem ao seu encontro e diz assim: Adelino, calma! O que tu teme? Qual é teu problema? Chorando, ele diz: um fantasma me enlouquece. Tenho medo, muito medo. Disse o benfeitor, o professor Alexandre. Olha a lição disso aqui também agora, ó. Toda reconciliação é difícil quando somos ignorantes na prática do amor. Mas, sem a reconciliação humana, jamais seria possível a nossa integração com a divindade. Então, se não aprendermos a nos perdoar entre nós não nos ligaremos a Deus com o teor e a beleza que deve ser. E disse: esse é o nosso amigo Segismundo. Ele necessita da tua cooperação em serviço redentor. Estende-lhe as mãos fraternas e atende em nome de Jesus. O Adelino pensa e diz. Estendeu a mão, se deram as mãos e disse assim: vou te perdoar e serei teu amigo. O que acontece aqui?
ele aceita que agora Segismundo venha a ser o filho dele. Ele perdoa numa proposta, ajudado por um professor, um benfeitor no mundo espiritual. O benfeitor disse, ótimo, então creio que na próxima semana poderemos iniciar o serviço da reencarnação. Então, agora resolveram se ajudar, agora o Segismundo será filho deles, do casal. O que nós tiramos de lição aqui, ó? Que é necessário, primeiro, antes de haver fecundação, toda essa parte biológica, é necessário que haja uma aceitação das partes. Pais aceitam filhos, filhos aceitam pais. Então ninguém vem de modo errado aqui. Se nós estamos na família que estamos, é porque nós aceitamos e os pais nos aceitaram. Então é preciso que haja uma ligação vibracional espiritual para que a fecundação e a reencarnação aconteça. Após a aceitação de receber Segismundo como filho, se inicia o processo de aproximação espiritual do pai e dos filhos, antes de existir a fecundação orgânica. Então, vai ter fecundação, vai ter um filho que vai ser biologicamente gerado no ato conjugal do casal. Antes disso, começa a aproximação espiritual. Então agora vai ter uma semana de que os espíritos, eles começam a se ligar vibracionalmente por magnetismo, por aceitação. Então, se não houver isso, não tem nascimento, não. André Luiz fez uma pergunta a seu instrutor. Olha que bonito isso aqui, ó. Por que a reencarnação precisou desses ajustes de aceitação? Não teria sido mais rápido providenciar a reencarnação do necessitado sem quaisquer delongas? Não dispunhamos de suficiente poder para quebrar essa resistência? Olha o que o aluno pergunta para o seu professor, que ele está assistindo todo esse processo. O instrutor responde, o pensamento envenenado do Adelino destruía... Gente, preste atenção nisso aqui que é muito importante. Pensamento envenenado do Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da bolsa seminal. Então, apesar das relações sexuais, não se atingia os objetivos sagrados da criação. A negação dele de ter o filho, Segismundo como filho, fazia com que os espermatozoides lá no saco seminal ficassem prejudicados e eles não se tornavam férteis. Olha que coisa impressionante. Por isso que os casos de infertilidade, por volta de 40% são espirituais, que a medicina não consegue explicar. Lição 2 desse passo. Então, uma das possibilidades de não engravidar pode ser a rejeição de aceitação do novo espírito na família. Olhem o que serve para o Dia das Mães hoje. O que o Alexandre diz? A maternidade e a paternidade são tarefas sublimes. E todas as leis naturais, inclusive da procriação, devem ser exercidas com base nas leis universais do bem e da ordem. Guardem isso. Não há criação sem fecundação. Então não tem como gerar um novo filho se não houver a fecundação, marido e mulher, ou dos gametas, masculino e feminino, e a aceitação espiritual também. As formas físicas descendem das uniões físicas, mas as construções espirituais procedem das uniões espirituais. Por isso que precisava aceitação espiritual do filho. Agora vai começar o processo da reencarnação. No dia marcado, então ficou uma semana ali se imantando vibracionalmente o pais e filhos. Na semana seguinte, no dia marcado, chegamos à moradia do casal. Estavam conosco
Mais uma lição aqui para nós aprendermos agora. Estavam presentes nesse processo. Herculano, que é o benfeitor que acompanhará Segismundo até os 7 anos. É como se a gente chamasse o anjo da guarda, não é verdade? Então está ali presente o benfeitor anjo da guarda que vai acompanhar até os 7 anos incansavelmente. Não tem vezes que acontecem coisa com criança que diz só pelo anjo da guarda. Só pelo anjo da guarda. Então é um benfeitor. Tinha o Segismundo, que agora, graças a Deus, teve o perdão do pai e ele vai reencarnar. E tem uma equipe chamada Equipe de Espíritos Construtores. Então são os engenheiros da parte genética, da parte dos cromossomos, da parte da construção de toda a figura, na ajuda da construção do feto. Então são chamados Equipe de Espíritos Construtores. Então eles são espíritos responsáveis pela cooperação na formação fetal. O instrutor passou a examinar os mapas cromossômicos com assistência do grupo dos construtores. Os construtores são que nem engenheiros, tem lá um mapa, eles olham, tá, como vai ser, como é que ele vai ser, como é que tal. Tá tudo escrito no plano reencarnatório. A gente tem um livro da vida, mas toda a vida. E cada reencarnação é um capítulo. Então a gente tem toda a nossa história ali escrita. Examinavam a geografia dos genes nas estrias cromossômicas para colaborar com os recursos magnéticos na formação das propriedades hereditárias. A forma física dependerá dos cromossomos do pai e da mãe, mas os moldes mentais do espírito terão influência da mãe, mais pesadamente, profundamente da mãe. Terão a influência mental dele, terá a sua própria vontade, que ele é o interessado, e também da ajuda dos engenheiros chamados construtores. Eles estão lendo um mapa chamado Programa de Reencarnação. O programa reencarnatório, está tudo escrito ali. Um programa macro, né? As coisas, vou ter uma unha encravada. Não é isso. Vai ter, por exemplo, coisas grandes apontadas, que darão a liberdade de decidir ou não depois na vida, mas a gente já vem com um projeto. Estava ali apontado que no futuro, na idade madura, Segismundo teria uma moléstia do coração, como consequência das faltas cometidas no passado. Todavia, não traz nesse programa de reencarnação, de programa reencarnatório, nada de obrigações de quedas espirituais. Ela dependerá da boa vontade do trabalho da elevação. O que quer dizer isso daqui? O Segismundo matou Adelino na outra vida, certo? Não está dizendo que ele precisa ir nessa vida pagar do mesmo jeito que o Adelino matasse o Segismundo. Não existe isso nos planos reencarnatórios. Existe sim possibilidades de superar. E como o Segismundo trabalhou muito no plano espiritual, quando ele desencarnou, se arrependeu, começou a trabalhar muito, ele só vai ter, ele optou por ter uma moléstiazinha ali do coração, porque foi aonde ele deu o tiro no outro. Então não guardem a ideia de que, matou, vai ter que ser morto. Nada disso, tá? Não existe isso na misericórdia divina. Segismundo, apesar de todo o conhecimento do processo, ele sentia medo, ele estava consciente, ele estava participando conscientemente. O instrutor lhe pediu ânimo, coragem, determinação. Segismundo, agora não vai desistir, agora nós já estamos na porta da reencarnação. Não desista, ajuda, vamos lá. O André fez uma pergunta que é muito bonita, ó. No caso do nosso amigo, que ele está consciente de todo o processo que se passará, existem os que reencarnam inconscientes do ato que realizam? Olha aqui, vou explicar a pergunta. Ele está acompanhando todo o processo de reencarnação, ele está ali bem lúcido, ele está prestando atenção em tudo, ele está colaborando e tal. E o aluno pergunta para o professor, tem alguém que reencarna sem saber o que está acontecendo? Olhem a resposta. Certamente que sim. Assim como desencarnam diariamente milhares de pessoas sem a menor noção do ato que experimentam.
Então, tem gente que vem para cá sem saber o que está acontecendo, de modo inconsciente, mas não quer dizer que não participou da parte consciente do projeto. Eu falo da hora da reencarnação, do momento, da lucidez de participar do ato da reencarnação. Ele diz, somente as almas que têm muita educação de sentimento compreendem a real verdadeira situação. A maioria dos que voltam à existência corporal na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais e conduzidos ao templo maternal da carne como crianças adormecidas. Então, a grande maioria das reencarnações são de modo inconsciente. Eles dormem, é diminuído, mas depois a gente vai chegar no processo e aí entra para conexão dentro do útero materno. Na noite seguinte, chegou a hora de fazer a reencarnação. O instrutor esclareceu que na hora íntima do casal, não é necessário a presença do ato. Os benfeitores não vão estar lá dentro do quarto na hora do ato. Esses momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares de bases retas. Então, casais que têm a vida honesta, de convivência justa um com o outro, não terão nenhuma presença na hora do ato sexual. A fecundação do óvulo materno somente se verifica horas depois da união do casal. O elemento masculino, que é o espermatozoide, vai fazer extensa viagem até chegar no óvulo. E agora olha o que o André Luiz fala. Todas as uniões sexuais são invioláveis? Olha que preocupação que a gente tem que ter com a conduta sexual da gente. Não deves esquecer que eu disse lares retos, onde o ninho conjugal é construído sobre a retidão. Há garantia de privacidade dos atos íntimos nesta condição. Não ocorrendo o mesmo nas moradias cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais buscadas em zonas inferiores, proporcionando a participação de desvairadas testemunhas. Olha a importância da gente ter uma conduta sagrada do que é o sexo. Importante. Nova pergunta. E como fica o casal onde um dos cônjuges é infiel? Olha a pergunta que bonita. O parceiro mau não pode perturbar genuinamente o bom. Nesse caso, o parceiro fiel garantirá o ambiente doméstico, mesmo que à base de difíceis e abnegações de pesados sacrifícios. O companheiro infiel, por sua vez, se tornará escravo integral de entidades perversas nas atividades fora do santuário familiar. Resultado disso é que a maioria das tragédias conjugais se transferem para o além-túmulo, criando pavorosos infernos para aqueles que viveram essa desordem doméstica no mundo terreno. É uma pena, eu tenho que parar. Agora eu convido para um próximo sábado, parte 2, para nós comentarmos sobre como vai se proceder. É um tema muito longo, não dava para subtrair toda essa explicação. Ficam convidados a cuidar a palestra do próximo mês, Programação de Filhos, parte 2. Aí a gente continua. É bem comprida, mas eu vou dizer uma coisa, a gente vai aprender muito. Venham que vai ser proveitoso. Um sábado do mês de junho, a gente continua. Tem muitas lições, muita coisa bonita que a gente não conhece de como acontece a formação a escolha dos filhos, a formação das famílias, como o feto se liga espiritualmente. Tem questões muito polêmicas também que estão sendo levantadas pela medicina, como ficam os bebês de proveta, os da inseminação artificial. Tem muita coisa para a gente falar. Então, série do próximo mês, Programação de Filhos, parte 2. Estão convidados, certo? Então, a gente vai fazer agora a nossa prece. E nessa prece, além de nós estarmos, então,
procedendo com os passes. A gente, nesse momento hoje, especialmente, a gente vai fazer prece para as mães. Mas o nosso endereço é Maria Santíssima, Mãe de Jesus. A mãe de todas as mães. A mãe que soube chorar sem desanimar. A mãe que soube amparar mesmo na dor. A mãe que nos acolhe, a mãe que ampara as mães que choram no mundo terreno, as suas dores, suas aflições, suas doenças, a doença dos seus filhos. Só o coração de mãe pode compreender a ligação de um coração materno com o Pai Criador. Como dizia Chico Xavier, a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Senhor, através de Tua Mãe Santíssima, nós te rogamos que nesse dia em que se comemora o Dia das Mães, que os filhos, nós filhos, sejamos gratos pela vida e saibamos retribuir e honrar todas os sacrifícios, as noites mal dormidas, as dificuldades de nossas mães. Te rogo que elas obtenham a paz espiritual e o sagrado alívio do dever cumprido, de bem encaminhar os filhos, que são filhos do alto, para o projeto da elevação espiritual. Então que a luz alcance todas as mães, aquelas que estão aqui na terra ainda e aquelas que não estejam, que as nossas bênçãos e vibrações as alcancem lá no mundo espiritual. E roguemos que nós sejamos também pais e mães da melhor forma possível. Que a luz e a paz nos acompanhem e que tenhamos uma excelente semana e que assim seja.